1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 15. E o tema dessa mensagem, meus irmãos, é relacionamentos corretos na igreja. Como nós precisamos aprender, à luz da Bíblia, a nos relacionar na comunidade de fé, na comunidade dos santos. Nós erramos, e nós vamos aprender que esse texto é lindo, porque tem muitos momentos que nós honramos quem nós não devemos honrar, e desonramos quem nós deveríamos honrar. Nós exortamos quem nós deveríamos dar um abraço, e damos um abraço em quem nós deveríamos exortar. Nós confundimos as coisas. Então não tem coisas que não é sobre fazer ou não fazer, é sobre em que momento eu faço. E o texto é tão lindo que ele vai nos ajudar. E a minha oração é que, mediante essa exposição, eu e você, nós possamos melhorar os nossos relacionamentos como igreja. Eu preciso demais melhorar como pastor, e as ovelhas também precisam. Nós somos falhos, e a palavra do Senhor nos ajude. Então vamos para a leitura do texto. 1 Tessalonicenses, verso 12 ao 15, a santa, poderosa palavra do Senhor diz assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselho. Tenham na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos, um para com os outros e para com todos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor. Um momento de exposição das suas sagradas escrituras. Nós pedimos para que o Senhor possa me usar aqui nessa tarde com fidelidade, para falar não o que eu quero, o que eu acho, mas o que o Senhor quer, o que o Senhor acha, o que o Senhor quis quando inspirou o apóstolo Paulo nesses escritos, que possamos ser fiéis aqui nessa tarde. E que o coração dos meus irmãos possa ter uma terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está chegando ao final dessa rica carta. E essa carta é a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele implantou essa igreja em Atos 17, nós não vamos ler, mas depois você confere. Está ali, nos primeiros versos, a implantação da igreja de Tessalônica. E Paulo, meus irmãos, ele teve que sair correndo. O bicho pegou, as coisas ficou feias lá, o pessoal queria matar Paulo, e ele teve que sair correndo, fugido, por causa da missão do Senhor. Então, essa igreja é uma igreja nova, é uma igreja que tinha muitos líderes novos à frente dela. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve com vários motivos essa carta. Um dos motivos que o apóstolo Paulo escreve era que os irmãos estavam com erros escatológicos. O que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim. E eles estavam com a visão equivocada. Por quê? Eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento, e de alguma forma é verdade, a qualquer momento ele pode voltar, mas por achar isso, eles achavam que não precisava trabalhar mais. Então eles ficavam deitados na rede, porque Jesus ia voltar. Eu não vou trabalhar nada, vou ficar me cansando lá meio-dia lá, vai que ele volta à tarde. Não vou estudar não, vou estudar
4 anos, vai que Jesus... Isso é um erro, porque Jesus realmente vai voltar a qualquer momento, mas nós não devemos parar a nossa vida, nós devemos estar preparados. Estar preparado não é estar na rede, estar preparado é estar no trabalho, no mercado, na faculdade, casar, não importa. É onde você está guardando a palavra do Senhor. Isso que é estar preparado, e não estar com braços cruzados. E aí Paulo escreve para orientar isso. Paulo escreve também para motivar essa igreja e para responder perguntas que essa igreja tinha. No capítulo 4, é um capítulo muito conhecido, que fala muito sobre a volta do Senhor. Aqui vai falar sobre o arrebatamento, o famoso arrebatamento, que provavelmente não é algo que você acha que é. Aqui a palavra do Senhor não fala sobre arrebatamento secreto, meus irmãos. O arrebatamento vai acontecer, mas não é secreto. Mas não é a mensagem de hoje, então eu não vou adentrar nisso. Depois, o apóstolo Paulo vai falar de outro momento escatológico, que é sobre o momento que eles tinham que... Meu Deus, me perdi. Quando que era a época? Quando que era a época? O que ia acontecer? Aí Paulo falou, é em um período de paz. Não é... Todo mundo acha que é num período de pandemia, de confusão. Não. Jesus vai vir quando tiver tudo aparentemente bem. É uma falsa paz. E aí ele dá indícios de quando é o tempo. Então ele fala da forma, e aí nós chegamos no arrebatamento, e ele fala do tempo, como estará o tempo. E aí ele já está aqui caminhando para o final, porque esse é o final da carta. A gente leu aqui 4 versículos, depois até o 28 já acabou a primeira carta ao Tessalonicenses. Então Paulo, ele vai dar as últimas instruções para essa igreja. E aí, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a questão da honra que nós devemos ter. E algo que nós temos que entender, meus irmãos, que uma igreja saudável, ela não pode ser uma igreja saudável sem ter relacionamentos saudáveis. A igreja de Corinto era uma igreja que fluía em todos os dons, mas era uma igreja imatura e carnal. Por quê? Eles brigavam, eles eram rivais, eles eram partidaristas. Eles falavam, não, eu sou do grupinho do Jean. Não, eu sou do grupinho do Flavinho. Não, eu sou do grupinho do Rafael. Eu sou do grupinho do Giba. Imaturidade. Mas eles fluíam nos dons. Olha como nós não sabemos nem o que é ser maduro e o que não é. Então, mediante essa igreja, o apóstolo Paulo vai frisar essa unidade. Mas, mediante essa introdução, vamos expor o texto, verso a verso. Vamos ler mais uma vez o verso 12. Está escrito assim: agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham no mais autoestima, com amor por causa do trabalho deles. Amém. O verso 12 e 13a está frisando, meus irmãos, a importância de honrar os líderes. Desculpa. A importância de honrar pastores. Existem dois erros. Quais que são? Idolatrar é um erro. E deixar de dar o valor também é um erro. E nós, meus irmãos, como nós somos pecadores, nós caímos nesses dois erros. Nós não chegamos ao equilíbrio. Quando nós tentamos honrar, a gente já está idolatrando, está colocando um pastor acima de Deus, está errado. Mas como nós não queremos viver, nós temos repúdio disso, nós negligenciamos e não honramos na maneira saudável e sadia que devemos. Então essa palavra é para ajustar o meu e o seu coração, para que eu e você possamos viver de maneira certa. Você tem que entender, meus irmãos, que a liderança verdadeira, ela é constituída por Deus e não por um homem. Os Tessalonicenses principalmente tinham que entender isso, porque era uma liderança nova.
E o novo, meus irmãos, a gente tem sempre a tendência a ter um pé atrás. A falar assim, não, esse irmão aí, essa irmã é muito novo. E não é só novo de idade, pode ser novo no cargo. A gente tem muita dificuldade com mudança, o ser humano é assim. Então o apóstolo Paulo estava mostrando para eles que a liderança desses irmãos era dada por Deus e não pelo apóstolo Paulo, que achou alguém bonito e botou. Não, foi o próprio Deus que constituiu. Então, eu separei aqui 4 pontos aqui para a gente analisar. Quais que são os líderes que nós devemos honrar? Não é qualquer um não, meus irmãos. Não é só porque é pastor, não. Não. Tem características. E essas características nós vamos aprender. E se você refletir, é fácil honrar quem tem essa característica aqui. Mas em muitos momentos nosso coração está tão fechado que nem isso nós conseguimos. Olha a primeira característica. No verso 12. Nós falamos aqui agora pedimos que tenha consideração. A primeira característica de quem que nós temos que honrar são os líderes que se esforçam, que se esforçam num trabalho entre vocês. Meus irmãos, um líder tem que entender, e aí, a começar do pregador dessa tarde, se você é um líder que está me ouvindo, está aqui, que a liderança é para o trabalho, que a liderança é para o serviço. Nós lideramos para servir, não para ser servido. Então o convite do apóstolo Paulo é que eu e você possa honrar quem trabalha, quem serve, e não quem é opressor. Não, esse daí não merece honra. Não quem é dominador, não, esse não merece honra. Nós temos que honrar aqueles como Jesus, que não veio para ser servido e sim para servir. Aqueles que se esforçam no trabalho. Um líder é um servo. É aquele que apacenta a ovelha e não extorque a ovelha. Aquele que cuida da ovelha. Esses nós devemos honrar. Mas os preguiçosos não. Os tiranos não. Esses nós não devemos honrar não. O convite do apóstolo Paulo é que eu e você possamos honrar quem trabalha, quem se esforça. E nós conseguimos ver, meus irmãos. Nós só temos que querer ver. Então a primeira característica de um líder que eu e você, como igreja, devemos honrar é os que se esforçam. Outra característica que o apóstolo Paulo fala, ainda no 12, que os lideram no Senhor. Então a liderança, meus irmãos, é no Senhor. O líder, o pastor, ele tem que ser bíblico. Não é sobre filosofia, não é sobre psicologia, não é sobre a tendência tal, não é sobre o movimento X, é sobre a palavra de Deus. A liderança eclesiástica é bíblica. A gente tem que falar o óbvio hoje, hoje em dia, meu Deus, está tudo perdido. Mas a liderança eclesiástica não é nada mais do que bíblica, igreja. Então, a liderança de um líder que nós devemos honrar, deve ser um líder bíblico. E é isso. Infelizmente, hoje em dia, por estado do jeito que está, nós temos mais dificuldade nesse ponto. Porque uma liderança bíblica, na nossa ótica errônea, limitada, é uma liderança talvez dura. Mas irmãos, vocês já leram a Bíblia? Você já viu como que João Batista pregava? E olhava para os fariseus e falava, raça de víboras. Primeira coisa que ele pregou, arrependei-vos. Não, é João Batista, pastor. E Jesus? Jesus também. Primeira coisa, a primeira palavra que ele pregou, arrependei-vos. Pedro chegou e falou para ele não tomar a cruz e não morrer. Jesus falou que ele era o Satanás. Imagina o Jean chamando alguém de demoniado. Publicamente.
publicamente, porque Jesus, ele não concorda com essas estratégias nossas aí que a gente inventou. Corrija no secreto e elogie em público. Jesus não assina embaixo dessa frase, porque ele corrigia no secreto, mas corrigia também em público. Ele elogiava no secreto, mas ele elogiava também em público. Olha como nós não sabemos o que é ser igreja e o que é ser líder biblicamente. Biblicamente. Porque se você usar outros argumentos, aí realmente Jesus está errado. Mas nós somos cristãos, não somos? Cristão significa pequenos cristos. Nós ensinamos, nós andamos conforme Ele. E como nós não vamos liderar conforme Ele? Então a liderança que deve ser honrada é uma liderança bíblica. Uma liderança que prega a palavra, que vive a palavra. Que gere a sua liderança de acordo com a palavra. Lideram no Senhor. Terceiro ponto da liderança que eu e você deve honrar, ainda no verso 12, na última parte. E os aconselha. Nós devemos honrar, meus irmãos, os líderes que nos aconselham. Nos dão uma direção bíblica, ouve o nosso coração. Por isso sempre a gente tem falado, meus irmãos, nós queremos cuidar de vocês. Nós somos uma igreja muito grande, glória a Deus por isso, mas nós não queremos ninguém solto, nós queremos de cuidar de cada ovelha de Lagoinha, no nome de Jesus. Então a característica de um líder, não sei se você conseguiu perceber, é pregar a palavra e aconselhar as ovelhas. Esse que tem que ser o meu coração como pastor de vocês. Não pode passar por isso. Eu não tenho que comprar carro de ninguém, dar as coisas para alguém, não. Eu tenho que pregar a palavra e cuidar. Pregar a palavra e cuidar. Na pregação eu já vou estar cuidando, é claro, mas vai ter momentos que eu preciso sentar com você, eu preciso te ouvir, eu preciso saber como estão as coisas na sua casa, eu preciso fazer uma visita. Então é esses líderes que nós devemos honrar. Quem se esforça, quem prega a palavra e quem aconselha. Está tudo no texto, não estou inventando nada. E ver a última característica aqui para a gente aplicar na nossa vida, para o amor aos líderes, para a gente passar por amor a nós, aos irmãos. Verso 13. Tenham-nos no mais autoestima, com amor por causa do trabalho dele. Então, o convite do apóstolo Paulo é que eu e você possamos amar esses líderes. Amar que líderes? Os que se esforçam, o que prega a palavra e os que aconselham. Meus irmãos, se não tem essas características, não precisa honrar. Vai honrar preguiçoso? Não tem lógica, pastor, ser preguiçoso. Não existe. Vai honrar quem não é bíblico? Se não é bíblico, não podia nem ser pastor. Vai honrar quem não aconselha? Meus irmãos, esse é o nosso chamado. Aí sim, por que também nós não honramos quem é esforçado, quem é bíblico, quem aconselha? É porque nós somos muito pecadores mesmo. Eles faziam tudo certo. O apóstolo Paulo mostrou, aqui, esses que são líderes de vocês, como que vocês não estão honrando? Como vocês sempre têm um pé atrás para tudo? Meus irmãos, nós temos que ter esse equilíbrio. Falso profeta, falsos líderes, a gente tem que rejeitar mesmo. Mas os verdadeiros, nós temos que honrar. E quando eu falo honrar, não é sobre dinheiro não, meus irmãos. É sobre honrar verdadeiramente, é sobre ouvir, é sobre amar, é sobre orar, como nós precisamos da oração de vocês. Então é isso. Não é fazer manutenção para preguiçoso, ou para falso profeta, ou para quem não quer exercer o chamado, quer ser outra coisa. Não, esse você não deve honrar não. Mas quem vive o ministério, nós devemos. Começar de mim, que eu tenho pastores também na minha vida. Mas o apóstolo Paulo, ele nos convida à honra. Mas essas pessoas que nós vamos amar, têm que ter essas características. O esforço, a Bíblia e esse aconselhamento, que é tão importante, meus irmãos. Não sei se você tem essa prática. Tem pessoas que não têm, tem pessoas que caminham sozinhas. E aí tem várias vertentes. Tem pessoas que realmente não gostam, tem pessoas que nunca foram convidadas também. Aí como que você vai ser acompanhado? O pastor não vai até elas, então não tem como ser pastoreada mesmo. Tem pessoas que não teve oportunidade.
Mas eu te aconselho, a você que é fechado, abrir o seu coração para um pastor cuidar de você. A você que é até aberto, mas você vê um jeito de achar um pastor que queira cuidar de você. Porque é muito importante. Nós não somos super-homens, não. Nós não somos melhores do que... Não, não é. Mas, meus irmãos, quando alguém está fora da situação, nós conseguimos ajudar. Por quê? Por mais que nós amamos você, mas nós não temos o sentimento que você tem quando você está brigando com seu marido, com a sua esposa. Nós conseguimos analisar mais racionalmente, sem as emoções, porque a emoção atrapalha. E então, eu sempre uso essa analogia. Não sei se vocês já foram num estádio de futebol. Eu gosto muito de futebol. E eu jogo também. Quando você joga, a sua amplitude, a sua visão é uma, porque você está ali dentro do jogo. Mas quando você está na arquibancada, você consegue ver tudo, você consegue ver as falhas no esquema tático, porque você está de cima. E quando o aconselhamento é isso, o casal está brigando, e o pastor está aqui, conseguindo ver. Que o erro não está em um, não está no outro, o erro está nos dois. E aí ele consegue conduzir e resolver a situação. Mas quando nós somos orgulhosos e queremos resolver tudo sozinho, provavelmente nós não vamos conseguir. E não é sobre o que o pastor acha também, é sobre o que a Bíblia acha. Eu sou casado hoje, mas eu aconselhei pessoas sem ser casado. Não foi sobre a minha opinião, minha experiência, foi sobre a Bíblia. Hoje eu não sou pai ainda, mas eu aconselho pais. Não é sobre o que eu acho, a minha experiência, sobre a Bíblia. Então, a nossa liderança, isso é óbvio, mas eu repito, é bíblica. Então, biblicamente, um pastor vai te ajudar. Então, não sei se você talvez foi até machucado, você confiou em um pastor, e ele pisou na bola, ele falou o que não deveria falar, porque o que vai para o gabinete, fica no gabinete, não vai sair para lugar nenhum. Não deve sair, é claro. Mas talvez alguém traiu sua confiança, eu não sei. Mas, mediante essa exposição, eu não posso deixar de perder a oportunidade de falar para você abrir o seu coração e para que cada um de vocês sejam pastoreados. Eu sou o primeiro a me candidatar a cuidar de vocês que estão aqui e você que está em casa. Não quero. E não é só por causa dessa pregação. Quem me acompanha sabe que toda vez que eu subo aqui, eu falo a mesma coisa sobre o cuidado, sobre o que eu quero me aproximar de vocês. E é isso. Porque caminhar sozinho não dá. E nós estamos aqui para isso, para cuidar de vocês. Amém? Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo trabalhou foi sobre isso. Sobre a honra aos pastores, aos líderes. Olha o que o verso 13, parte B, vai falar. Vamos lá. Vivam em paz um com os outros. Meus irmãos, esse é um convite que eu e você temos que aceitar todos os dias. A maioria, para não falar todas, mas eu acho que é todas, igrejas do Novo Testamento aqui, onde Paulo escreve, Corinto, Filipe, Efésios, Gálatas, as 7 igrejas lá que Jesus manda a carta, a maioria, meus irmãos, tinha problema de relacionamento. Por quê? Porque a gente é pecador mesmo. A gente fala demais, a gente fala de menos. Uma das coisas mais desafiadoras da nossa fé é os relacionamentos interpessoais. Por isso nós temos que lutar cada dia mais para viver em paz. Então, por isso que o apóstolo Paulo, mediante o cenário que ele vai entrar, falando do relacionamento com os nossos irmãos, e mediante o relacionamento com o pastor, ele coloca no meio essa paz. Porque a paz tem que ser com os pastores e tem que ser com os irmãos. E algo muito interessante, eu não sei se você percebeu, eu vou ler de novo. Ele fala assim: vivam em paz um com os outros. Aqui não está segregando, vive em paz com o pastor, vive em paz com sua mãe e com a sua família. Não, é com um, com o outro, é com todos. Então nós temos que nos esforçar para nos relacionamentos da igreja viver em paz. E aqui, olha o que o verso 14 vai falar. Porque o apóstolo Paulo agora, ele vai fazer uma transição das nossas relações com os líderes para as relações um para com os outros. Olha o que diz o 14.
exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Meus irmãos, a igreja é uma família. Eu e você, nós temos que entender isso. Temos que edificar uns aos outros. Então, mas como que eu vou edificar, meus irmãos? Eu e você temos que entender o que é edificação. Por quê? Você edifica o seu irmão em muitos momentos, quando você simplesmente puxa a orelha dele. Mas também você edifica o seu irmão, quando você dá um abraço nele. Então eu e você, nós precisamos ter esse coração de entender que existe edificações em puxar a orelha e edificações em estender o ombro amigo. Mas nós não podemos confundir, dar o ombro para quem precisa ser exortado e exortar quem precisa ter o ombro. Então, isso que esse texto ele vai nos ensinar. E Paulo aqui, ele lista 4 tipos de irmãos que nós precisamos ajudar. E olha que interessante, para cada situação tem uma atitude. Então eu e você temos que aprender que não é sempre do mesmo jeito. Ah não, eu resolvi assim isso com a Mariazinha, então com o João eu vou resolver assim também. Não, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Nós temos que entender isso. E o primeiro caso, vamos lá. No verso 14. Advirtam os ociosos. O que é ocioso, meus irmãos? Talvez você pode achar que é alguém preguiçoso. Não necessariamente é o significado dessa palavra no original. Esses ociosos é melhor traduzidos como descuidados e rebeldes. Esse termo era usado para os soldados que não ficavam bonitinhos na fila. Com certeza você já viu os soldados marchando para lá e para cá. Então é isso. Esses ociosos eram os soldados que eram rebeldes. E o que nós aprendemos? Que não há espaço para rebeldia dentro da igreja. Nós temos que disciplinar quem está sendo um problema, ao invés de ser uma bênção. É claro o apóstolo Paulo aqui. Advirtam. Nós temos que adverter. E aqui, repito, o apóstolo Paulo está convidando a igreja. Não é só o pastor. Aí que é o ponto. Tudo que a gente vai falar, esse foi o primeiro. Mas a começar do primeiro, da advertência, não é só o pastor, meus irmãos. Eu e você devemos advertir um ao outro. E parar de ser indiferente. Mas o que ele vai achar, pastor? Não, mas... não, você tem que fazer. E você tem que fazer, e sabe por quê? Por amor. É o amor que vai te motivar. Porque, algo que eu sempre falo, que o contrário de amor não é puxar a orelha. O contrário de amor é a indiferença. Quando você não ama, que se lasque, que caia do pedaço, que morra, eu não amo. Mas como nós amamos, nós puxamos a orelha. Não é assim que os nossos filhos, que talvez eles estão indo para um caminho errado, nós insistimos nele, nós não desistimos dele. Por quê? Nós amamos ele. Então se você amar a minha vida, você vai me exortar quando eu errar. E se você amar a vida dos seus irmãos, da comunidade de fé da igreja, você também vai advertir. Então esse é o conselho de Paulo, ou melhor, a direção de Paulo, para mim e para você. Advirta os rebeldes. Quem está sendo um problema, ao invés de ser uma bênção, ao invés de ser uma solução, deve ser advertido. E se tem algo que fugiu da igreja contemporânea, é a disciplina eclesiástica, que é claro, biblicamente, Jesus nos ensina. Fala, primeira coisa, você exorta seu irmão a um. Ele não aceitou, você chama mais uma, 2 pessoas e exorta. Ele não aceitou, você chama a igreja e exorta. Ele não aceitou, expulsa ele da igreja. Nós não fazemos isso. Por quê? Nós não somos bíblicos. Porque nós não entendemos na nossa ignorância que isso nós fazemos para proteger ele. A gente exorta na primeira,
na segunda, na terceira, e exclui, para ele cair em sã consciência e parar de viver essa vida de pecado, porque essa vida de pecado vai levar ele para o inferno. Por isso nós devemos fazer, talvez, atitudes radicais, mas para salvar ela e ele eternamente, do que ficar passando a mão na cabeça de pecado, e essa pessoa ir para o inferno depois. E aí, qual que é pior? Ser um pastor firme, que dependendo da situação, infelizmente, vai acontecer a exclusão, ou ser um pastor que vai ficar dando água com açúcar para vocês, passando a mão na cabeça de vocês, e daqui a pouco vocês estão no inferno. E aí, qual que é melhor? Quando a gente olha para o presente momento, não, nossa, muito bom, passa a mão na minha cabeça. Mas quando a gente olha para a eternidade sem Deus, não, eu prefiro então esse pastor que puxa a orelha. Mas aí que está, não é só para o pastor, é para todo membro. O convite do apóstolo Paulo é para mim, mas para vocês. Advirta os rebeldes, advirta os rebeldes. Não porque você não gosta, não porque você quer matar, não. Por amar o rebelde, você deve advertir. Segunda pessoa e segunda forma que nós devemos tratar na igreja, nos relacionamentos. Segunda forma aqui, ainda no verso 14, está escrito assim: confortem os desanimados. A importância, meus irmãos, agora é conforto. Agora já não é chicote, agora já não é puxão de orelha. Então, viu que cada caso é um caso? Quem é essa pessoa desanimada, meus irmãos? É sempre a pessoa que sempre vê o lado positivo, o lado negativo das coisas, sempre quer desistir. Essa pessoa, meus irmãos, ela não precisa de advertência, essa pessoa precisa de conforto, ela precisa do nosso cuidado, ela precisa, sabe do que nós não fazemos? Do nosso ouvido, porque nós somos bons para falar, meus irmãos, se falar é conosco mesmo. Então, numa roda, eu tenho que falar do meu problema, porque o meu problema é mais importante. Mas nós não ouvimos ninguém nos problemas deles. Então, o convite que o apóstolo Paulo faz para mim e para você, é que possamos consolar os desanimados. Uns nós confrontamos, seu rebelde, outros nós consolamos. Vem cá. Temos que ter essa sabedoria, meus irmãos, porque consolar o rebelde, você vai arrumar um problema, mas advertir o desanimado, você vai arrumar outro problema. Como nós precisamos da graça do Senhor e da palavra, porque a palavra já deixa tudo mastigado para a gente. Por isso que é muito lindo a gente expor a palavra, a gente explicar a palavra, porque a palavra já nos dá tudo o que nós devemos viver. Então, exorte o rebelde, advirta o rebelde, mas o desanimado, console ele, porque acontece, meus irmãos, o desânimo. Quem nunca desanimou? Quem nunca teve um dia triste? Quem nunca passou por uma situação? Entendeu? Então eu e você somos convidados a consolar, a confortar os desanimados. Outro ponto, verso 14 ainda: auxilie os fracos. Meus irmãos, nós temos que ser suporte para os fracos. Eles, meus irmãos, quem que é o fraco na Bíblia? É aquela pessoa, cuidado, que talvez você pode ser. O fraco na Bíblia é aquela pessoa que acha que tudo é errado. Como assim? É o legalista. Eu tenho que usar a saia, senão eu estou em pecado. Eu tenho que usar a calça, senão eu estou em pecado. Nossa, eu não posso encostar em nada que tenha teor alcoólico, senão eu estou em pecado. O fraco na fé é qualquer coisa está em pecado. Esse é o fraco na fé. E tem pessoas no nosso meio assim. Por quê? Mau ensino. Porque se ensinar biblicamente, a pessoa não vai ser mais fraca. Mas tem pessoas que vêm de vários segmentos, meus irmãos. Nós temos que respeitar. Tem pessoas que são novos na fé. E os novos na fé têm essa tendência mesmo. Mas qual que é o convite que nós, que nos julgamos fortões, suportar? Você quer uma evidência que você é um forte? É se você suporta um fraco. Mas se você não consegue suportar um fraco, é porque você é outro fraco.
Porque nós não julgamos o bom, o dono da verdade. Mas se nós não somos humildes, nós não somos. Não tem como. Então, o convite da Bíblia, Coríntios fala de fraco, Romanos fala de fraco, aqui fala de fraco. O convite da Bíblia não é o fraco continuar fraco, até morrer, não. O convite da Bíblia é o crescimento. Mas enquanto o fraco estiver fraco, eu e você, nós temos que ser braços, mãos, ombros, auxílio para esse fraco. Se depender de nós, esse fraco não vai fraquejar e abandonar a fé. Pelo contrário, ele vai permanecer no nome de Jesus. Então, meus irmãos, os fracos, eles precisam de profundidade, eles precisam de raízes mais fortes, ele precisa de alguém para ensinar ele, porque nós somos muito bons para criticar, mas nós não somos bons para resolver. Uma coisa é eu chegar aqui e criticar e apontar algo, mas não trazer a solução, trazer o diagnóstico, mas não trazer o remédio, não adianta. Por isso nós temos que identificar um erro. Aquele irmão, ele tem umas atitudes, aquela irmã, falou aquilo, revelou algo errado, uma má teologia. Com muito amor e carinho, nós vamos sentar e ensinar. É isso. Mas só falar mal não adianta. Porque a gente gosta de falar mal, de ridicularizar o outro, nós amamos. Mas de ajudar essa pessoa que nós falamos mal, aí nós não queremos. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Então, meus irmãos, os rebeldes, advertimos. Os desanimados, nós confortamos. Os fracos, nós auxiliamos. E o maior auxílio, além da paciência, é claro, mas é o ensino da verdade. Não existe auxílio de você fazer a manutenção no erro dele. Isso não é auxílio, não. É você mostrar com muito amor, carinho, paciência, que ele está equivocado. Que essa concepção provavelmente é de um sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É algo que muitas pessoas estão fazendo com a nossa fé. É o quê? Pegar elementos de várias fés e botar na nossa. Aonde na Bíblia está escrito que a gente tem que ter sal grosso? Mas tem igreja evangélica que usa. Aonde na Bíblia está falando para a gente orar a água para você ser curado? Mas tem gente que está fazendo. Isso é sincretismo religioso. Pega coisas do espiritismo, das religiões afro e traz para o cristianismo. Não existe isso, meus irmãos. Mas alguém que está com esse coração, eu vou expulsar da igreja? Não. Eu vou ensinar. Eu vou amar. Eu vou ajudar. Com a fé bíblica. Por isso os nossos ensinos têm que ser bíblicos. Você está entendendo? Então, auxilie os fracos na fé. Mas a melhor maneira de auxílio, além da paciência, é o ensino. Se você não estiver ensinando, você não está auxiliando. Na verdade, você está fazendo uma manutenção do erro dele. E aí de você, Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Você sabe o certo e não ensina o certo, esse peca. Por isso que quando eu subo aqui, por mais que talvez eu me exponha, eu falo algumas verdades, é porque eu sei a verdade, eu tenho que passar para vocês, meus irmãos. Era muito mais fácil eu ficar enrolando vocês aqui, falando o que vocês querem ouvir, e aí vamos vencer, vamos ficar ricos. Isso daí é o que o povo quer isso. É muito mais fácil eu falar isso, mas eu não vou falar isso. Eu vou falar o que a Bíblia fala. Eu vou tentar tirar as escamas dos seus olhos. E aí, nisso eu não vou ser cobrado. Eu tenho muitas falhas, eu preciso melhorar. Mas nisso não, eu estou falando a verdade para vocês. Então isso que é o auxílio. O maior auxílio é você tirar alguém da ignorância. E o quarto nível de pessoa, aqui ainda no verso 14. Auxilie... sejam pacientes com todos. Então o convite é que possamos ter paciência com todos. Então o que eu entendo aqui nesse texto? Existia um grupo de rebeldes, existia um grupo de desanimados, existia um grupo de fracos, e existia vários outros grupos. Então Paulo, ele não queria ficar aqui sendo exaustivo, e aí ele resume, gente, seja paciente com todos, porque é a paciência que vai te ajudar a resolver o problema. Porque até com o rebelde que deve ser exortado, nós temos que ter paciência, para saber como advertir. Porque, meus irmãos, você pode falar a maior verdade, o maior confronto, sem ridicularizar a pessoa, sem rebaixar a pessoa e você ser superior.
Você sabia disso? Tem como. É só você ter respeito e sabedoria. Não resolva nada nervoso. Nervoso você vai aumentar o seu tom de voz. Nervoso talvez você vai falar coisas que você não deveria. Por isso o convite não é para você resolver as coisas no seu casamento quando tiver tudo, os nervos à flor da pele. Não, espera a poeira baixar e vai lá e resolva. Claro que tem que resolver, mas no tempo certo. Então, o apóstolo Paulo, eu creio que bota todo mundo num pacote só e fala: meus irmãos, esses 3 grupos e todos os outros que aparecer, tenha paciência. E é algo muito lindo, porque ele fala que nós temos que ter paciência, mais uma vez, com todos. Não é somente com o rebelde, não é somente com o desanimado, não é somente com o fraco, é com todos. O convite da nossa fé é que eu e você possamos ser pacientes com todos os grupos que existem na igreja. E o verso 15, para a gente caminhar para o final, está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos, mais uma vez. Então, meus irmãos, essa é a nossa essência. A essência do crente é pagar mal com bem. A essência do crente é amar os inimigos. A essência do crente é falar bem de quem fala mal da gente. Essa é a nossa essência, meus irmãos. Por isso, que algo que eu sempre pontuo aqui, de uma frase de C.S. Lewis, onde ele fala que se você está buscando uma religião confortável, essa não é o cristianismo, meus irmãos. Não é. O cristianismo fala para a gente perdoar quem nos machuca. O cristianismo fala para a gente orar por quem nos persegue. Olha como é difícil, mas é essa a fé. Esse Deus Salvador que nós amamos, que cantamos, que amamos, Ele te convida a perdoar, a amar, a não pagar mal com mal, e sim mal com bem. Então o bem, meus irmãos, é o estilo de vida do cristão. Não existe cristão mau. Ou a pessoa é cristã, ou a pessoa é má. As duas coisas não dá. Não combina na mesma frase. Então eu e você, que somos cristãos, falamos que somos pelo menos, e se a gente estiver vendo um coração mau nosso, nós temos que nos arrepender. Nós temos que pedir ajuda, porque isso não pode estar no meu e no seu coração, meus irmãos. Nós temos que lutar contra isso todos os dias, contra o rancor, contra a mágoa, contra o que está na moda agora, o ranço das pessoas. Não existe isso no cristianismo. De Gênesis a Apocalipse, não existe, não existe. Nós temos que voltar para a realidade, para a palavra do Senhor. Então o bem é um estilo de vida de todo o cristão. De todo o cristão. E por isso não há espaço então para o mal. Então eu e você, meus irmãos, nós temos que ter esse coração. E algo que é interessante, analisando o contexto, ele fala primeiro: honre os pastores, honre os líderes. Depois ele fala: ajude os rebeldes exortando ele, ajude os desanimados confortando ele, ajude, quem mais? Ajude os fracos auxiliando ele, tenha paciência com todos. E aí ele fala: mas tenham cuidado para não retribuir mal com mal, mas sejam bondosos. Por que ele está falando isso, meus irmãos? Porque você pode honrar um líder e ser desonrado por um líder. Você pode ajudar um rebelde e o rebelde piorar. Você pode ajudar um desanimado e o desanimado ser ingrato. Você pode auxiliar o fraco, mas o fraco não quer saber de você. Por isso o apóstolo Paulo, mediante essas orientações de honrar líder e honrar os irmãos, ele fala: meus irmãos, continuem com essa essência, tome cuidado, mas não pague mal com mal. Então, por mais que o pastor não te honre, você deve honrar ele. Por mais que o rebelde se rebela ainda mais, você continua com a mesma advertência. A palavra do Senhor não muda por causa das situações, meus irmãos. Nós devemos ser fiéis em todos os momentos. É isso que nós aprendemos com o Senhor, que Ele é fiel, mesmo quando eu e você somos infiéis. Em todos os momentos nós temos que viver essa palavra. Ah, pastor, mas não existe mais. Não existe. Se a pessoa não quer
Amém. Nós fizemos a nossa parte. Mas o convite é que eu e você não podemos fechar o nosso coração. Nós temos que ser sempre, meus irmãos. Não é um momento. Então, o verso 15 nos ensina a ter um cuidado. Então é algo que a gente pode sofrer. É um alerta aqui, ó. Cuidado, porque isso pode acontecer. Mas nós devemos sempre, não às vezes, não quando a gente está feliz, não quando é dia de pagamento, não. Sempre ser bondoso um para com os outros e para com todos. Então nós temos que ter esse coração. É comum, meus irmãos, você fazer o bem e receber o mal. Você talvez vai, repito, cumprir tudo o que eu comentei acima, mas vai se deparar com pessoas ingratas. E qual vai ser a sua resposta? A sua resposta deve ser a mesma: continuar sendo bom. O mal que a pessoa te faz não revela quem você é, revela quem ela é. A partir do momento que você é mal como ela, aí está revelando quem você é. Por isso nós devemos ser Deus me livre, devemos ser bom em todos os momentos da nossa existência, mesmo com pessoas más. Esse é o nosso coração. Então, nós não podemos pagar mal com mal, e pelo contrário, temos que ser bom para com todos. É muito importante esse todos, meus irmãos, para os que de dentro, mas também para os de fora. Nós, repito, somos muito extremistas. Nós não sabemos ser equilibrados. Ou nós somos 8 ou 80. É o quê? Então tem pessoas que amam todo mundo da igreja e odeiam todo mundo do mundo. Tem pessoas ao contrário, que amam todo mundo do mundo e odeiam todo mundo da igreja. Está errado. O equilíbrio é que possamos amar os nossos irmãos aqui, os santos, a comunidade de fé, com certeza. Mas também, meus irmãos, nós temos que amar os perdidos. Porque como os perdidos vão vir? Um dia nós fomos perdidos e hoje nós estamos aqui. Então nós temos que ter esse equilíbrio, ter amor, ter paciência com os de dentro e com os de fora. Que possamos, meus irmãos, ter esse coração, pagar o bem para com todos, em todos os momentos e em todas as situações. Esses são os relacionamentos, meus irmãos, que eu e você temos que ter como igreja do Senhor. Relacionamentos corretos dentro da igreja. E para a gente finalizar, eu tenho 3 aplicações aqui no nome de Jesus. A primeira, tem um relacionamento saudável com a liderança da igreja. Esse é o convite. Honre, ame e ajude os seus líderes. Tem um relacionamento saudável, sem passar do limite, idolatrar, está errado, mas também sem de ridicularizar, sem honrar na medida que nós precisamos, sem ajudar, sem de orar. Então tem um relacionamento saudável com a liderança da sua igreja. Segundo, tem um relacionamento saudável com os irmãos da sua igreja. Nós temos que entender isso. Assim como você é abençoado, abençoe. E uma forma de abençoar é advertindo, consolando, tendo paciência, fazendo tudo para a edificação dos irmãos. Então, honre, ou melhor, tenha um relacionamento saudável com os seus líderes, tenha um relacionamento saudável com os seus irmãos. E terceira e última aplicação, sempre pague mal com bem. Sempre pague mal com bem. Mesmo seu líder sendo mal, você tem que ser bom. Mesmo seu irmão sendo mal, você tem que ser bom. Essa é a essência minha e sua, que nos intitulamos cristãos. Esses relacionamentos, meus irmãos, nós temos que ter como igrejas. Os relacionamentos corretos como igreja está em honrar líderes, está em ajudar e edificar os nossos irmãos em Cristo Jesus, está em sempre fazer o bem em todas as circunstâncias. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.